Olá, galera do YouTube, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus para todos. Para quem não me conhece, eu sou o Cooperador Jardel e venho aqui gravar mais um vídeo da Palavra de Deus para a tua vida. A palavra de hoje se encontra aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 24, no versículo 4. 1 Samuel, capítulo 24, no versículo 4, que nos diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Vou ler novamente. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Glória a Deus. Aqui está, irmãos, uma palavra, né? É uma palavra, se nós formos parar para analisar, a mais marcante da Bíblia. É de um dos homens que mais sofreu, né, na Bíblia Sagrada, o pequeno, né, rei Davi. Ele que foi escolhido pelo Senhor e que padeceu tanto para conquistar né, o seu reinado. Ele foi ungido, ainda mancebo, mas para ele conquistar o seu reinado não foi fácil. Ele teve que ser persistente, ele teve que lutar, batalhar, sofrer perseguição, mas, né, ele não desistiu, ele perseverou com força, com garra, e conseguiu, né, alcançar o propósito de Deus. Ou seja, o propósito de Deus para nossa vida não é flores, não é fácil. O Senhor quer nos colocar em lugares altos, em lugares elevados, mas é necessário sofrer, né, as consequências do nosso chamado, porque há pessoas que estão em lugares elevados, né? O rei Saul, ele estava como um rei, mas ele não passou pelo processo de rei. Ele não foi tratado pelo Senhor. Por isso que aconteceu que ele se desviou do Senhor, né? E o pequeno Davi não, ele, né, foi tratado primeiro pelo Senhor para que depois ele viesse a ser exaltado. Ele viesse a ser o rei. E o rei Davi, né, o Senhor escolheu ele, o Senhor escolheu o rei Saul, o Senhor ungiu o rei Saul, já sabendo que ele não continuaria no reinado, já sabendo que ele se desviaria, porque o coração dele não era um coração puro. Como eu falei ontem aqui, o coração dele foi mudado pelo Senhor. E o coração de Davi já era um coração bom, já era um coração limpo. O Senhor só aperfeiçoou o coração de Davi. Então, o Senhor foi e o Senhor, né, ungiu o rei Davi. E ali ele sofreu muito para conseguir conquistar o reino. Muita perseguição, né? Eu li aqui essa palavra. Depois de muito ser perseguido, chegou um dia que o rei Saul foi entrar em uma caverna, onde era um curral de ovelhas, para fazer a sua necessidade. Ele pensava que Davi estava lá em outro lugar, e Davi estava bem ali perto dele. Ou seja, o teu inimigo,
né? Ele pensa que você está longe, né, do lugar onde ele está, ou seja, o teu inimigo está lá no alto, né? Não pagou preço nenhum para chegar lá, assim como o rei Saul não pagou preço nenhum e estava lá no alto. E ele pensa que você está longe dele, pensa que você está lá embaixo, né? Mas quando, né, ele for ver, ele já está ali do seu ladinho, né? Ele já te acompanhou. Ou melhor, você já acompanhou o seu inimigo, porque, né, Davi estava ali do lado do rei Saul quando ele achava que Davi estava longe, né, em outro lugar. Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul. Ou seja, o servo de Davi ali falaram para Davi: hoje o Senhor te entregou nas tuas mãos o teu inimigo, faça o que queres. Glória a Deus. Só que é o seguinte: servo é servo. O servo pode sim aconselhar o seu senhor, mas o servo não tem a mente do Senhor. O Senhor, ele tem a mente mais elevada. Se Davi fosse outro, ele ouviria as palavras daquele servo. Talvez, né, o inimigo das nossas almas não pode contra o nosso Senhor. Ele não pode manipular o nosso Senhor, né? Porque o nosso Senhor, a mente dele é poderosa, é blindada totalmente. E talvez, né, o nosso inimigo, ele pode manipular o nosso servo, ele pode usar o nosso servo para tentar nos turbar, assim como ele usou aquele servo de Davi. Porque se Davi matasse aquele rei, né, o sangue daquele rei teria que ser cobrado de Davi. Davi teria que pagar o sangue daquele rei e seria ruim para ele. Então ele cortou ali, teve a oportunidade, cortou a orla do manto de Saul para mostrar para ele que ele estava pertinho dele, que ele não estava longe dele. Então Davi mostrou para ele: olha aqui, rei, tive a oportunidade de te matar, mas não te matei porque sei que és ungido do Senhor. E o que aconteceu? O rei Saul, quando viu aquilo, simplesmente chorou. Ou seja, não era a vontade de Saul fazer aquilo com Davi, mas sim aquele espírito, né, maligno que atormentava o rei Saul. Ou seja, tem pessoas que te oprimem, tem pessoas que querem te calar, tem pessoas que querem parar você, mas não é ela que quer fazer isso, é quem está por trás. Era aquele espírito maligno que estava por trás de Saul, que queria ver a morte de Davi. Porque sabia que se Davi reinasse, o propósito de Deus iria ser cumprido, porque, né, Deus estava em concordância com Davi. O que o Senhor falava, Davi fazia. Ou seja, a nossa guerra não é contra o principado nem contra as potestades. Esse espírito deste Saul que tem aí, né, usado pessoas para te atingir, ele não é mais forte do que o poder de Deus. Ele não vai resistir, ele vai ter que sair, ele vai ter que bater em retirada. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, quando uma pessoa te oprimir, quando uma pessoa querer, né, ver o seu mal, querer calar a tua voz, não olhe para ela, mas fale com Deus, ore a Deus, porque, né, há um espírito por trás desta pessoa. Assim como estava ali o espírito de Saul. E o Senhor nos diz mais: você não vai precisar sujar as tuas mãos de sangue. Não vai. Sabe por quê? Porque tudo que o inimigo, eu não vou dizer nem Saul, né? Porque Saul estava sendo manipulado, ele não estava vendo nada, ele estava sendo manipulado achando que estava certo. Tudo que o espírito que estava por trás
da vida de Davi queria, da vida de Saul queria, era que Davi matasse o rei Saul, para que ele perdesse o que o Senhor tinha prometido. Ou seja, o teu inimigo quer que você perca o controle, né? Nenhuma dessas humilhações, nenhuma dessas afrontas, ele quer que você, né, exploda, perca a paciência, grite, ou até mesmo agrida, para que você perca a sua razão, para que você perca aquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas o Senhor te diz hoje, olha, Davi foi estratégico, seja estratégico. Seja estratégico, não perca a sua razão. Não perca a sua razão. Se ire, mas não peque. Se ire, mas não peque. Não perca, não agrida o seu inimigo. Nem com palavras e nem fisicamente, nem verbalmente. Haja com prudência, porque Davi foi um servo prudente e você alcançará o lugar que o Senhor tem preparado para a sua vida. Então é isso, irmãos. Esta é a palavra de hoje, que o Espírito Santo possa continuar falando aos seus corações. Se inscreve no canal para que esta obra venha a crescer nesta terra. Fiquem todos com Deus. Tchauzinho e até o próximo vídeo.